Salve, guerreiros! Bem-vindo ao canal Nas Trincheiras do Rock, episódio 26,5, especial de Halloween com Rodrigo Simão. Oh yeah, baby, come on, let's go! Roda a vinheta. As Trincheiras do Rock. Simão, vamos falar um pouco a respeito do músico, depois a gente fala do tema que a gente já levantou. Legal. Quem é o Rodrigo Simão, músico? Primeiramente é um prazerzão, Maurício, estar aqui com Pô, você. nós estamos juntos, pô. Muito feliz, agradeço o teu convite. E o Rodrigo Músico, né? O Rodrigo Músico começou com 11 anos de idade, onde eu lembro que meu pai deu um pianinho de presente para minha irmã. Aqueles piano Henning? Isso, aquele pianinho Henning mesmo, aquele que parece um mini piano de armário. Só que minha irmã não gostava, não tocava nada, e eu Seu sentava irmão é mais lá, velho que você? mais nova. Mais nova? E eu lembro que eu tocava, brincava umas coisinhas lá. E nisso eles perceberam que eu tirava as músicas de ouvido, muitas músicas de novela, alguns teminhas assim. E eu acho que a grande influência e o lado positivo da música veio por causa da minha mãe, que é professora e sempre cantou muito pra mim, né? Mas era professora de música? Não, ela é professora de ensino infantil. Entendi. Né? Ah, e Ciclo tinha as básico. musiquinhas, né? Isso, então aquelas musiquinhas de quarta série, né, É. pessoal? Então, como minha mãe cantava muito, então eu já tinha as referências de músicas das canções Já didáticas. nasceu ativado. E aí, com 11 anos, quando meu pai deu esse pianinho de presente para minha irmã, ela não tocava nada, eu sentava lá e eu ficava enlouquecido para tirar as melodias, né? Entendi. Sempre com a mão direita, tocando com um dedinho só. Que a E tecla aí- é pequena também, né? Exatamente. Aí eles perceberam que eu tinha uma facilidade auditiva e aí me colocaram numa escola de música. Então, já que você está querendo, tá aí. E aí compraram um teclado para mim, foram lá na Santa Efigênia, compraram um teclado e tudo. Então aí eu virei meio que a atração da família, porque toda festa que tinha de domingo, Já tinha olha, toca lá, toca aquela música. atração tudo. musical. E nisso, aí eu tive a oportunidade de começar a tocar na igreja, onde eu tocava a missa, acompanhando lá nas missas de domingo, porque frequentava a igreja, então, a igreja católica, e tocava. Então aí eu tive essa vida musical iniciada dessa forma. E aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, né? Que na minha formatura de 8ª série, quando eu estava, né, 8ª série, formatura, e faz a formatura geralmente com o pessoal do 3º ano, né? Uhum. Uma molecada do 3º ano subiu para tocar no palco. E aí eles começaram a tocar, e tocaram as músicas do Titãs na época, e eu fiquei enlouquecido porque eu falei, nossa, o teclado não tinha uma banda tocando e ninguém no Não tinha teclado, teclado. né? E eu cheguei pro cara e falei, cara, eu sou tecladista, deixa eu tocar na sua banda, pô, eu queria tocar numa banda. Aí os caras falaram assim pra mim, faz o seguinte, vai lá no ensaio e a gente vê o que rola, né? E eu fiquei todo empolgado, levei meu teclado, Agora tudo. vai. E eles falaram assim, o que você toca? E eu toquei as músicas que eu tocava pra minha família. Sim, Biquíni de bolinha amarelinha, aquelas musiquinhas que não tinha nada a ver com rock, né? sim. E os caras falaram pra mim assim, Rodrigo, seguinte, cara, a gente gosta de um rock mais básico mesmo, e tô vendo que você tá aprendendo ainda. Então, vai treinando que um dia, quem sabe, você entra na nossa banda, né? Volta depois. Então, cara, eu fiquei muito chateado e dali pra frente eu comecei a ouvir mais rock. E aí eu peguei uma fita emprestada de um amigo meu que tinha de um lado Led Zeppelin, do outro Deep Purple. E aí eu comecei a tocar, assim, ali que eu comecei a ouvir o rock, iniciando por Deep Purple, tocando aquelas introduções Perfect Strangers. E aí foi quando eu entrei no rock para poder sair migrando, né, das músicas de família e curtição, Virou mais profissional. entrando para a linha do rock and roll. Né? Mas e aí, depois que você fez essa aula, aí você voltou a falar com os caras ou desistiu também? Então, aconteceu uma coisa muito louca, porque como eu fiquei muito chateado com eles, com o que eles disseram, e eu comecei a tocar só rock, eu ouvia Deep Purple, Deep Purple, Deep Purple. Eu lembro que eu levava o teclado para a varanda, né? Eu morava num predinho de 2 andares, mais ou menos, no 2º andar, Uhum. e a varanda dos fundos da casa dava para uma rua onde tinha um ponto de ônibus. Tá.
E eu comecei a tocar Deep Purple, tava tocando. E aí um cara do ponto de ônibus ouviu e falou, cara, esse cara, a música parou, mas continuou o teclado. Uhum. No dia seguinte, esse cara foi na minha casa e foi lá perguntar, escuta, quem que tá tocando? Tal. E aí eu me apresentei, e aí ele falou, cara, a gente tem uma banda, você não tá a fim de fazer um teste com a gente lá? Aí eu falei, já tô bem mais preparado, né? Agora sim. Foi quando eu fui para esse teste, e coincidência, o vocalista da banda que tinha me meio que dado um fora, né? Passa, rapaz. Apareceu lá, porque eles eram todos amigos, né? Entendi. Aí não era dessa banda, não era, exatamente. Aí chegou lá, eu fiquei até meio assim. E aí quando ele me viu tocando Deep Purple, tocando Led Zeppelin, tocando até umas músicas do Queen, aí ele falou, cara, é o mesmo teclado que você levou aquele dia? Eu falei, é o mesmo teclado e o mesmo tecladista também. E aí, então, aí eu comecei a tocar com banda de rock, tocava nas quermesses da igreja, sim, festival de escola. Então, assim, essa minha passagem musical que começou a entrar com bandas, e aí a gente brincava, né? Fazia os ensaios nas garagens, né? E tinha tudo isso. Esse foi o começo da minha vida no rock. E essa primeira banda se só fazia um cover? Só cover. Eu lembro que o nome da banda era Abismo da Mente. Olha, esses nomes são os melhores, né? Pô, nome de banda Abismo da Mente. A gente só fazia cover e tocava, como eu disse, festival de escola. Não tocava nem comercialmente, assim. Entendi, era aquela coisa só em oportunidade de quermesse. Só for fun. Quermesse era com a gente mesmo, cara. Porque a banda oficial da quermesse. Tocava e trocava tudo por sardinha na brasa e vinho quente. Alimenta nós aí que tá tudo certo. Exatamente. E aí, qual foi a sua primeira banda pra valer, vamos chamar assim? Cara, na realidade, assim, eu tava tocando essas bandas de rock, mas era tudo amador, né? Tocava em festivaizinhos de escola, como eu disse. Até que eu conheci uma galera do rock, um guitarrista me chamou pra fazer um trampo comercial. Aí ele falou pra mim, cara, tem um lance de uma banda aí que a gente tá tocando, mas assim, toda semana tem show. Eu falei, pô, legal, né, cara? Porque essas bandas, quando a gente tá em banda de garagem, que a gente chama de banda de garagem, né? Sim. A gente só toca em festival de escola ou eventos muito específicos. Pra arrumar, né? qualquer coisa é difícil. É difícil, né? Então, assim, só que o trampo que ele tava me oferecendo era de sertanejo. Aí eu falo assim, cara, tudo bem, mas tem muito show? Ele falou, tem. E ele era um cabeludão, cara, cabelo na cintura, roqueiro também, só que ele tocava no sertanejo pra ganhar uma grana. Então, dinheiro, né? Então ele falou, ó, pinta grana toda semana, tem show toda semana, quinta, sexta, sábado. E eu falei, eu topo, né? Vamos lá. Cara, eu só sei que assim, eu e ele eram os únicos roqueiros da banda. E eu lembro que eu tocava sertanejo, mas pra mim era como se eu estivesse tocando no Rock in Rio, no show do Deep Purple. Porque eu tombava o teclado de lado, tocando Moreninha Linda, mas trombando o teclado, fazendo uma performance rock and roll. Atitude, mas tocando sertanejo. Então a primeira banda que eu toquei, que começou a rolar grana e começou a fazer shows maiores, era de sertanejo, não era nem do rock, né? Entendi. Mas tocando de um estilo totalmente mais performático, coisa que tecladistas não costumam fazer. Né? Sim, com certeza. Bom, e aí como é que você chegou no Dr. Sim? Então, eu lembro que eu sempre acompanhava na Expo Music, né? A Feira da Música, né? Porque era muito famosa. Hoje em dia acho que nem existe mais, né? Já faz 2 anos que não acontece. Era né? a feira de música mais importante que tinha em São Paulo e no Brasil, né? E eu lembro que, assim, que quando eu vi os caras do Dr. Sim, do Angra, pra mim eles eram os caras, assim, que eram o ícone, né? Do rock. Pra mim, eu falo assim, e eu comecei meio inatingível. E eu comecei a trocar ideia com o batera, que era o Ivan Buzik, e comecei a a conversar com ele, e conversar e ter uma amizade. Nessa época, eu lembro que eu parei com o sertanejo e eu comecei a montar minha banda de rock de canções inéditas. Na época eu chamava Colony. Aí já é autoral. Exatamente, autoral. Inclusive o Mário Pastore, né? Que era o vocalista incrível, amigão. Aí, Pastore. Pastore, grande abraço, cara. Ele foi o cara que gravou, inclusive, nessa banda. Legal. O vocal era um single com 3 canções. E assim,
dentro dessa banda, eu tive a oportunidade de chamar o Ivan para fazer uma participação. Legal. A gente tinha um show marcado no Willy Willy, que era uma casa de shows ali em Moema, né? Arqueria. Exatamente, arqueria. E aí, o que acontece? O batera que tocava comigo era o mesmo batera do sertanejo. Entendi. Porque, assim, a galera do sertanejo, por mais que você pense assim, mas toca sertanejo, é muita gente do rock. Tava pela grana. Exatamente, para ganhar uma grana, né? E aí, o que acontece? Pintou um outro show para ele não podia fazer esse show no Willy Willy. Entendi. Né? Então, aí eu falei assim, cara, convenci a banda inteira de chegar e falar, meu, o que se a gente chamasse o Ivan, né, cara? E aí, bom, negocia com ele, a gente negociou um cachê com ele simbólico, que na verdade era todo o cachê da banda naquela noite. Pra lá, né? E falou assim, Ivanzão, tá a fim de fazer com a gente? Tá. Dali pra frente, cara, foi uma jogada estratégica que aí ele pôde me ver. O que ele me via como amigo, aí ele pôde me ver como tecladista. E aí, profissional, né? Foi a oportunidade que eu tive de mostrar toda a minha performance, fala, solos. Hoje eu me garanto. Tudo que eu podia fazer eu fiz e, cara, assim, o resultado foi positivo, porque um ano depois desse show, eu lembro que numa segunda-feira, tipo, 7 horas da noite, meu telefone toca, o Ivan me liga, né? E ele falou assim, e aí, Rodriguinho, beleza? Falei, cara, tudo bom, até assustei. Porque pra mim, assim, ele me ligar era uma coisa assim como se, sei lá, o Rolling Stones te ligasse, entendeu? Tô ligado. Ele falou assim, cara, você não tá afim de fazer com a gente? Eu lembro exatamente que a minha resposta foi o seguinte, Ivan, essa ligação pra mim vale ouro, cara. Ele falou, passa aqui em casa, pega os CDs e a gente já tem show semana que vem, dá uma ensaiadinha, tal. Se vira aí, tira as eu músicas. falei assim, cara, vai ter ensaio? Ele falou, não, a gente se vê na passagem de som. Aí eu falei, pô, dali então eu recebi esse convite e fiquei 11 anos com os caras, né? Mas aí então, era uma semana antes que ele te falou? Cara, foi uma semana antes. Eu lembro que eu fiquei assim, uma semana trabalhando no repertório, ele selecionou as músicas e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Edu no ônibus, né? O Edu Ardanui. Entendi. E eu falava, caraca, meu, o cara é o Edu Ardanui, bicho, puta guitarrista. E aí eu lembro que até foi engraçado que o primeiro show que a gente fez foi em Curitiba. E chegou lá, eu tava no hotel, primeira vez, né, cara? Aí você migra desse trampo de banda de garagem, do trampo de sertanejo, que você leva o teclado aqui, ó, Sim. nas costas, pra esse lance do rock and roll. Isso agora é outro nível. Que tinha até hold. E aí eu lembro que eu cheguei assim, tava no hotel, preocupado pra caramba. Falei, meu, quem vai montar meus teclados, né? Que eu preciso montar lá, né? Uhum. E aí quando eu cheguei lá, tava tudo montadinho. Testado. Os holds tudo, deixaram tudo certinho e tal. Eu falei, caraca, que coisa bonita, bicho. E aí foi quando a gente, na passagem de som, que a gente fez as primeiras músicas juntos. Entendi. E dali pra frente a gente começou a tocar e, cara, foi uma experiência incrível. E né? foram 11 anos nessa brincadeira. 11 anos de Dr. Sim, onde eu lembro que, cara, comecei a viajar o Brasil, comecei a conhecer muito mais gente do rock and roll, abrir shows para o Kiss, por exemplo, abrir shows para o Yngwie Malmsteen, né? Caras que você fala assim, meu, que eu sonhava em ver e que eu falei... Quando que eu vou chegar num cara desse, né? Pô, muito louco, cara. Legal. E uma outra coisa que você estava contando aí no backstage aí, antes da gente começar a conversar, o Rock All Stars aí, como é que é essa história aí? Então, cara, foi um lance muito louco que aconteceu. Eu lembro que, eu acho que foi 2015. Você já tinha saído do Dr. Sim? Já tinha saído. Porque do Dr. Sim eu fiquei até 2013, né? Eu lembro que, acho que foi 2015, alguma coisa assim. O Rodrigo do Corsos me ligou, o batera, né, do Corsos, e falou assim, meu, o que você vai fazer sábado que vem? Por isso que eu falo, as coisas boas acontecem rápido, né, cara? Chama que vem. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim. Ele falou, aí eu quis dar uma valorizada, eu lembro na época, eu falei assim, cara, eu tenho que ver com o meu agente se vai rolar alguma coisa e tal. Não tô com a minha agente. Eu não tinha agora porcaria nenhuma, cara. Aí eu lembro que eu falei assim, eu não sei, mas por quê? O que vai rolar, cara? Ele falou, tem um show aí pra gente fazer aqui em São Paulo e na Bolívia. Aí eu falei, cara, não tem nada de tráfico envolvido, não, né? Até a parte de São Paulo tá beleza, agora a Bolívia você eu falei, preocupado, né?
Aí, brincadeiras à parte, ele falou assim, não, cara, é o seguinte, vai ter uma galera legal. Eu falei, quem que é o time que vai tocar? Ele falou, vai estar o James Labrie, o Vinny Appice na batera, no baixo o David Ellefson, do Megadeth, James Labrie, o vocal do Dream Theater. Sim. O Geoff Tate, também vocal do Queen's Rush, vai fazer. O guitarra é o Ross the Boss, do Manowar. Eu falei, isso é pegadinha, bicho. Tá zoando. Não, legal, cara. Eu vou ver aqui certinho, mas, marca aí. Marca aí. Né? Aí, cara, quando eu fui ver na internet, era verdade. E ele me passou as músicas. E eu tive a oportunidade de tocar Paul Meander com James Labrie no vocal. Isso daí tem tudo no YouTube. E você achando que era pegadinha. Caraca, bicho. Não, mas o detalhe é o seguinte, né? Na passagem de som, eu tocava e ficava assim pros caras. E eu olhava e falava, olha a minha banda, cara. Eu sou o único brasileiro na banda. Eu falei, caraca. E quando eu vi o James Labrie, eu falei assim, porque a gente ouvia Dream Theater, né, os discos clássicos dele, hoje é clássico, né? Cara, e era uma referência, né? Sim. E, quando eu vi o vocal dele, Hello, São Paulo! Eu falei, cara, eu estou na banda com James Labrie. Eu falei, não acredito. E aí ocorreu lá na Bolívia, né? Quando a gente foi fazer o primeiro show foi na Bolívia. O primeiro foi na Bolívia. E depois foi no Espaço das Américas, aqui em São Paulo. Eu lembro que a gente desceu, e eu tava descendo, o La Paz é o aeroporto, acho que mais alto do mundo, né? É um morro, né? E você desce, assim... Ele sobe, né? Você chegar na cidade é só descida, né? Sim. Cara, eu tava numa van podre, mas eu olhava assim, tinha o Vinny Appice, James Labrie, Geoff Tate, os caras todos do rock mundial. Eu falava assim, a van nunca vai capotar. Porque o rock do mundo está aqui. Eu sou um imortal. Eu falo assim, cara, isso aqui nunca vai acontecer, né? Highlander. Porra, sensação maravilhosa, né, cara? E aí, o grande barato é o seguinte, eu fiquei um pouco tímido, porque o meu inglês não é muito bom, assim, e eu entendo muito bem, mas eu não conseguia desenrolar muito com os caras. Mas, cara, eu ouvia tudo, os caras contavam histórias, as mesmas histórias que a gente passa aqui no Brasil, com as bandas de rock aqui, os mesmos encrencos, o motorista que quase dormiu e capotou o ônibus, é a mesma coisa, cara. Eu fiquei assim vendo, falei, cara, é impressionante, meu. As mesmas histórias do rock, o mundo é o rock, é igual, cara. Então foi uma experiência incrível que eu... Você pensa assim, então eu não estou fazendo nada tão errado, né? Porque os caras estão fazendo a mesma coisa e estão aí, né? Caraca, foi muito louco, bicho. Assim, foi uma aventura, né, cara? E tocar com os caras, assim, você vê que é o time de nota 10, né, cara? Mas eu tive uma escola boa, né? Como eu disse, Dr. Sim, ali só tinha cavalo, né? Então ali para segurar a onda também era um negócio assim que eu chegava junto, né? Foi muito louco, assim. Andrea, Ivan, o Edu, cara, foi uma época muito boa. Entendi. Então quer dizer, você ficou no Dr. Sim até 2013, aí você saiu, fez esse rolê. Aí eu fiz uns trampos solo, né? Alguns trabalhos próprios. Gravei alguns vídeos inclusive com o Bavini, que é filho do Sérgio Reis. Uns vídeos legais também de classic rock. Fiz uns trabalhos próprios que são chamados Remember, né? Com clássicos das novelas, né? Internacional, nacional. Gravei videoclipe, inclusive. E aí, isso eu fiquei meio pausado porque eu falei assim, como eu já tinha atingido patrocinadores, eventos, shows grandes, assim, então a coisa ficou assim, é difícil você voltar pro universo de tocar na noite, né? Entendi. Já tô aqui, né? Não desmerecendo os músicos que tocam na noite, tem muitos amigos e irmãos da música que tocam na noite, assim. Mas eu lembro, eu seguia muito um conselho do meu mestre, do meu professor Mário Casale, que ele dizia o seguinte, quando eu fiz piano erudito na ULM, ele dizia assim, tocar na noite te faz homem, mas é abraço de urso. Quando você escapar, foge, porque se você voltar, o urso te mata. Então, assim, ele dizia isso no sentido de dizer que você tem que tocar na noite para aprender. São etapas, né? Mas se você um dia sair, segue a vida, né? E começa outros trampos maiores, outras coisas diferentes. Para que você não fique sempre naquele universo de noite, porque é desgastante, né? É desgastante e, teoricamente, é mais fácil, ou não? Cara, é um trampo, assim, que te impede um monte de coisa. Então.
te impede, de repente, de ter uma vida assim, sei lá, de viajar, né? Porque você tem que ficar dedicado aos eventos, né? Sim. E é um trabalho assim que é árduo, né? Quinta, sexta, sábado, esquece. Respeito muito os meus amigos músicos que tocam na noite, mas eu confesso assim que é um trampo muito dolorido, né? Sim. E que você vai, carrega suas coisas, monta, são guerreiros, né? Entendi. Então assim, eu fiquei com aquela memória, então dali pra frente eu falei, bom, vou esperar um trabalho legal, um trampo bacana aparecer para que as coisas voltem a fluir no bom sentido de compor, de coisas novas, de patrocínio, de palestras, como eu sempre fiz quando eu fui endorser da Yamaha, Legal. que eu fiz uns trampos muito legais, assim, com o Rafael Bittencourt do Angra, Legal. uns lances que eu cheguei a ser endorser da Yamaha, né, de algumas marcas de teclado. Então, assim, a gente quer continuar com a vibe positiva, né? Ah, lógico. Bacana. E me fala uma coisa. Além de tudo, você é produtor musical também? Então, eu fiz algumas produções musicais e eu atuei desde 99 com um curso de produção musical. Ah, tá. E assim, eu lembro que eu desenvolvi um curso de produção musical com base num curso que eu fiz no Sesc Senac, com vários produtores da época, né? E aí eu desenvolvi um curso onde eu comecei a ensinar uma galera, que inclusive tive a oportunidade de ter gente até de fora do país para poder estudar comigo. Então, assim, o curso de produção na época, né? Hoje em dia eu não dou mais esse curso, mas assim, na época ensinava a trabalhar com produção musical, empresariamento de bandas, organização de eventos, e vinha uma galera estudar comigo. Masterclass. Pô, total, né, cara? Lembro que eu atendia gente do Brasil inteiro, ensinando para eles como entrar no mundo da música, do business, né? Sim. E eu tive, por exemplo, alunos e alunas que tiveram destaque, né? Teve uma aluna que trabalhou na produção da Cláudia Leite, teve uma aluna minha que, inclusive, trabalhou na produção daquela banda Os Rebeldes, quando veio para o Brasil, e veio o individual, né? Que trabalhou nas produções. Então, assim, teve uma galera muito envolvida porque os caras estão mexicando, mas tem uma versão BR. Foi essa versão. Não, a versão original. A original. Que veio mesmo a galera gringa mesmo. Entendi. Né? E teve, assim, alunos meus que estiveram envolvidos em projetos bem legais. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso, mas assim, e nisso fiz algumas produções na época, alguns trabalhos comerciais, né? Mas é o que eu falo, a música é cíclica, né, cara? E é uma coisa que a gente tem que estar sempre preparado para o que está por vir, né? Mas você não pensa em reativar isso aí? Porque hoje com essas plataformas Hotmart da vida aí, cara, acho que ia ser legal, hein? Eu não sei. Hoje em dia, assim, eu vejo que existe uma veia artística dentro de mim muito forte e uma veia de palestras, como palestrante também, que é o que eu fiz muito com a Yamaha. E então eu penso assim que o meu universo acho que vai migrar para esse setor. Entendi. Eu vejo que eu já tive minha contribuição em preparar muita gente para o mercado. E eu vejo que hoje eu consigo ter um repertório, uma linguagem mais voltada para esse âmbito, né? Para fazer shows temáticos, né? Shows, projetos voltados para teatros, para eventos muito, muito artísticos, né? E com esse lado de palestras. Assim. Então, e me fala uma coisa, eu sei que você tem um projeto que você está azeitando agora, que é nisso que você quer focar agora. Essa exatamente. É a ideia. Eu vejo assim, porque eu tenho algumas cartas na manga, algumas virtudes, porque assim, eu lembro que, olha que interessante, né? Você falou do Dr. Sim, que teve uma história importante na minha vida, mas eu lembro que quando eu estava no auge com o Dr. Sim, eu lembro que eu pensei assim, eu falei, cara, a música ela é muito altos e baixos. Sim. E eu lembro que eu via uma história dos judeus e falava que os judeus na guerra, falando em guerra, né? A gente está paramentado, né? Cara, os judeus eles sempre tiveram uma profissão intelectual e uma profissão braçal, porque era um povo que foi acostumado com êxodos, né? Com saídas de lugares à força.
O cara tinha que ter uma dupla jornada. Então assim, o cara podia ser médico, mas ele também podia ser padeiro, entendeu? Ele tinha que saber, ele podia ser um doutor, filósofo, mas ele sabia construir uma casa. Multitarefa. E aí pensando nisso, na época que eu tava com o Doctor, eu falei assim, eu fiz uma prova na Fulvestre para poder estudar música. Eu lembro que passei na prova mais difícil, que é aquela parte teórica de música. Na prova geral eu tinha show com o Dr. Sim. Eu falava, alguma coisa está me dizendo que não é para fazer. E eu acabei escolhendo uma área que tem como tradição minha família, que é a educação. E aí eu acabei fazendo faculdade de História, né? E eu lembro que assim, pensando estrategicamente, né? Eu sou músico, estou no auge, uma banda incrível, fazendo shows no Brasil inteiro e fora, mas eu preciso ter um plano B. E o plano B foi seguir a tradição da minha família, que é a tradição de professores. Meu avô é professor, minha mãe é professora, minha irmã é professora, e eu acabei sendo professor, virando professor. Então, assim, diante disso, fazendo uma faculdade de História, então eu tive a possibilidade de adquirir mais conhecimento e ter versatilidade, né? Então eu vejo que, por exemplo, hoje eu consigo ter uma desenvoltura por causa da profissão de professor, para palestras, para coisas que me deram ferramentas muito mais amplas, né? Do que só ficar num setor. Então, foi até uma coisa engraçada, assim. Eu lembro que no semestre que eu estava estudando sobre o Império Azteca, né, que é a região do México, pintou uma turnê com o Dr. Sim no México, de 2 semanas. Sinais. E aí eu falei para os caras, assim, os caras da faculdade, falei, galera, eu vou pro México essa semana. O pessoal, como assim, né? Eu falei, vocês assinam para mim aí, né, cara? Porque eu tenho uma turnê com a minha banda e, engraçado assim, a gente entrando nas pirâmides do México e eu servindo de historiador pros caras da banda, enquanto a gente tinha show e ainda curtindo a parte histórica. Né? Eu acho que você já foi mal intencionado, porque você já era roqueiro. Foi estudar história, você queria ir pro Iron, né? Então, né? O Bruce Dickinson, né? Que é professor de história também, né? Então. É um cara que eu vejo como um exemplo, né? Polivalente, né? O cara é piloto de avião, professor de história e um dos melhores vocalistas do mundo, né, cara? Não, e você tem outros caras. O Brian May, se não me engano, é formado em física. Exatamente, cara. O cara do como é que chama lá? Aquela banda Punk Offspring é formado em biologia. Então, os caras são tudo alto nível, né? Polivalência, né, cara? O conhecimento sempre é bom, né? Verdade. Bom, a conversa tá boa, mas a gente precisa chamar uma música. Que música você vai chamar? Cara, aproveitando o clima, eu acho que uma música que combina bem com o clima, Ronnie James Dio. O que a gente pode pedir dele? Vamos chamar Heaven and Hell. Heaven and Hell. Então, com vocês, Heaven and Hell, Ronnie James Dio no Nas Trincheiras do Rock. Valeu! Well, the sooner you know that you're dreaming of, and it's on and on and on, Bom, como vocês podem ver aqui, camiseta Nas Trincheiras do Rock, do nosso parceiro Roma Camisetas, www.romacamisetas.com.br. Mídias sociais a mesma coisa. O Roma desenvolve pra gente tanto a parte de camisetas, como as canecas que vocês já viram durante o programa, tanto de chopp quanto a de café. A gente está desenvolvendo também o nosso... Vai ter boné e vão ter algumas outras camisetas. Para acessar no site, vai ter uma chamada logo na home, né, com o nosso amigo Lene aqui, para você chegar na nossa loja. E outro detalhe, a gente vai lançar ainda, provavelmente na próxima semana, aí a gente vai avisar vocês do sorteio que a gente já falou em alguns programas passados. Só recapitulando, a dinâmica vai ser, a gente vai postar o nosso produto no nosso Instagram, precisa curtir a gente e o Roma e indicar mais 2 amigos, porque quem curtir vai ganhar uma camiseta e uma caneca, e os outros 2 amigos também ganham cada uma camiseta. É isso. Bom, guerreiros, estamos de volta.
Simão, agora que você já conhece o Simão músico, agora vocês vão conhecer o Simão historiador. Oh yeah, baby, let's go. Come on, rock and roll. Isso aí. Bom, me fala uma coisa. Define o que é o Halloween ou o Dia das Bruxas. Bom, então, né? Tudo que a gente fala sobre essa questão da vida e da morte, né? Uhum. Os rituais, eles têm relação com o paganismo. Então, historicamente, as civilizações elas sempre trabalharam essa questão do pós-vida, né? Do pós-morte, vamos dizer assim. A passagem, né? E o que tem... E é uma dúvida que assim, humana, né, cara? Uhum. Porque se você for observar, desde as sociedades do Paleolítico, você tem a relação direta com a morte, você tem a relação direta com os ancestrais, você tem as referências, né, sobre a questão da morte, né? E o ser humano, na Grécia, é vista como essa angústia que é gerada no pensamento grego. Tipo, o que vai acontecer depois? Exatamente, sobre assim, por que eu estou aqui, né? Uhum. E olha que coisa louca, né? Quando a gente fala sobre o berço da civilização ocidental, que a gente fala da Grécia antiga, essa dor humana, né? Sobre o que vem depois, né? E quando você atinge o pensamento bíblico, né? Que coloca, por exemplo, o Salomão como um grande mestre, né? Colocando o pensamento do que vem, né? O que é a vida, o que adiantou tanto o reino, tantas coisas assim. Então, assim, dinheiro. Que nós voltaremos ao pó, né? Que tudo é vaidade. Então, assim, a reflexão humana, a reflexão do ser humano sobre o que vem, né? O que eu fiz da minha vida e o que vem depois dela, né? Uhum. Então você vê que todas as civilizações elas tiveram, mas se tratando do Halloween em especial, é uma festa pagã, né? De provocação também, né? Ao Dia dos Santos, que é o dia após, né? Então eles fazem aquela no México tem, né, o Dia de los Muertos, né? Então assim, você vê que em vários lugares do mundo, né, historicamente a gente observa a observação sobre esse elemento, que é o elemento base da observação humana, né, sobre os ciclos da vida, os ciclos das colheitas, o nascimento de uma flor, o nascimento de uma planta com a morte dela. Então, assim, nós temos inúmeras. É impossível quantizar quantas expressões históricas existem nas civilizações do mundo para poder dizer assim o que se refere. Halloween é uma festa que tem origem na Irlanda, né? Por isso que a gente está com a gondola da Irlanda. Exatamente. Então, com os celtas, que tem toda essa referência de observação com relação a uma data muito específica. Eu, particularmente, Maurício, eu acredito muito no seguinte: independente das inúmeras expressões, eu acho que são nomes diferentes para a mesma coisa. E eu vejo que é uma data que os portais eles ficam abertos. E cabe a nós uma sintonia com essa data, e você respeitar, né, e ao mesmo tempo entender essas manifestações históricas, porque não faz muito sentido tantas civilizações em lugares diferentes, com culturas muito distantes, sem contato, sem conexão, terem esse culto à morte, terem esse culto ao que se foi, a porta que se abre e retorna para aparecer, ao respeito aos ancestrais, né? E eu acho que isso é até um tema importante, porque o que acontece? Eu acho que, não sei se é uma questão cultural,
falando aqui de Brasil, mas existe um certo receio de falar da morte, né? Diferente do que acontece, por exemplo, no México, como você citou, no Dia de los Muertos. Exatamente. Ou mesmo esse lance do Halloween, que todo mundo acha que é americano. Exatamente, né? É porque assim, os americanos eles são muito inteligentes, né, cara? A gente vive uma dominação estadunidense, né? Uhum. Onde a apropriação da cultura ela se dá dessa forma. É importante entender que na história a gente conta a história dos vencedores, né? Então, quando a gente fala da história, a gente tem sempre que ampliar a nossa visão para o que a gente chama da escola dos análises, que é uma escola que você vê o pequeno personagem. Porque se você for entrar na escola positivista, que é a escola dos grandes personagens, dos grandes feitos, você vai acabar caindo na dominação do vencedor. Por quê? O derrotado está morto, não conta a história. Então, como a gente vive uma era que é o domínio estadunidense, então é evidente que houve toda uma absorção cultural, né? Uma coisa que, por exemplo, quando a gente analisa, para quem, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Pensa comigo na sociedade pagã. Civilizações, sociedades pagãs, tribos, com os seus próprios ritos. Quando surgiu a Igreja Católica, né, que o catolicismo ele foi criado pelo Império Romano, né, no século IV. Que eram os caras bem bonzinhos. Exatamente. Assim. Então, o imperador Constantino, né, ele percebeu que existia uma religião, porque vamos partir do seguinte princípio, né? Quando Jesus nasceu, não existia cristianismo. Né? O Jesus era um judeu. E assim, Jesus nasceu, teve a sua missão, um grande mestre, respeitando as outras religiões, mas o nosso maior mestre, né, para quem é cristão. Então assim, mas ele não era cristão. O cristianismo veio depois, né, de toda a história de Jesus. Então assim, quando você observa que o Império Romano ele determina o cristianismo como a religião oficial, você observa que o cristianismo ele criou um mecanismo de crescimento absorvendo os outros ritos. Então você observa, por exemplo, locais que possuíam grandes rituais, que eram considerados rituais do paganismo, de religiões que foram absorvidas, digamos, pelo cristianismo. Vou dar um exemplo. A Catedral de Notre Dame, Paris, onde fica localizada a Catedral de Notre Dame, ela está cercada pelo Rio Sena. Então você observa, ali era um local que era utilizado por um rito pagão. E a igreja de Notre Dame foi construída em cima. Então assim, a técnica de absorver a cultura e os ritos religiosos de outras religiões, ou seja, você não destrói, você absorve e faz com que as outras gerações esqueçam o rito anterior. No México, por exemplo, a religião dos astecas, você pode ver, tem várias igrejas posicionadas em lugares estratégicos. Então, quando se fala sobre a cultura estadunidense, é a mesma coisa. O Halloween foi criado na Irlanda, só que você pensa em Halloween, você já pensa o quê? Uma festa americana. Né? Então, é um princípio que você observa de dominação. Você não destrói, você absorve e faz se tornar tão reduzido que se torna o teu domínio se torna maior, né? E isso é uma técnica de guerra utilizada pelos grandes guerreiros. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, fez isso muito bem, onde ele não destruía as civilizações, ele absorvia e emplacava, né, e colocava. Então, é o que a gente pensa, destruir ou dominar. Então, você vê na história que os grandes impérios e as grandes civilizações e as religiões fizeram isso. Então o que você está dizendo é que assim,
o Halloween originalmente ele é celta, né, irlandês, Isso. só que o Halloween moderno Acabou sendo seria o americano. filmes, festas, né? Inclusive os rituais, né? Uhum. Por exemplo, o que a gente brinca, que fala que é doces ou travessuras, né? Uhum. Era um ritual irlandês, onde você tinha exatamente as pessoas envolvidas com esse ritual da origem do Halloween, da festa dos mortos, da festa pagã. Eles iam nas casas das pessoas para poder fazer com que as pessoas... Tinha um bolo... Bolo da alma. O bolo da alma, que era um bolo com recheio de groselha, né? Que simbolizava o sangue, Simbolizava o sangue. Né? O sangue tão... Assim, o nosso líquido vital, né? É o líquido que se você ver, por exemplo, falando de história, né? Eu fico enlouquecido porque, sou professor de história, né? Quando você fala da Grécia e de Roma, você tem os deuses do vinho. E o vinho é uma bebida sagrada, Sim. né? Pela sua aparência com sangue. Então, assim, você tem o bolo da alma, que aí era oferecido, né, para que pudesse ser... os espíritos fossem acalmados e que os ancestrais, inclusive, da família, daquela casa, ficassem calmos, né, e fossem reverenciados. Então você vê que tem uma... E aí os Estados Unidos coloca, né, trocando os ícones religiosos, os chefes religiosos, pelas crianças que chegam na casa e doces ou travessuras. Se né? me der doce, eu vou zoar. E ganham os doces. Então, assim... E pro Brasil, né, que acaba sendo uma influência da cultura estadunidense, que chega agora, né, com as escolas de inglês, Sim. que influenciam em fazer esses eventos e as festas. Hoje os prédios, né, cara? Outro dia eu tava até no WhatsApp do prédio lá de onde eu moro, a galera perguntando, e aí, a gente vai ter festa das crianças? Eles batem na porta para poder pegar docinhos. Precisa se preparar, né? Porque senão a molecada sobe lá pedindo coisa que você não tem. Pois é, cara. Vamos zoar. Então, né? É um lance que a gente tem que se preparar para poder exatamente entrar na brincadeira, né? Sim, porque senão fica complicado, né? É. E, bom, a ideia original do Halloween é All Hallows Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos, que é quando você falou que tem essa conexão, né? Desse portal que abre. Que assim, existe uma ironia, né, sobre, é o que eu falo, as religiões predominantes e as religiões pagãs, né, que acabam gerando situações de confronto religioso e essa ironia, né, um dia antes do Dia de Todos os Santos, você tem o dia, que é o Dia das Bruxas, o Dia dos demônios, o dia dos espíritos que perambulam pela terra. Que tá virada, né? O dia da virada. Então fica aquela coisa assim, como quem diz, estamos antecipando, né? Um dia antes é o dia que o portal se abre, né? Um dia antes é a zona, depois... Então a gente, assim, não sabe, né, cara? De fato, assim, eu como historiador, eu analiso cientificamente essas coisas como manifestações culturais, e eu respeitando todas as manifestações culturais, mas entendendo que o mundo é muito amplo, né? Sim. Nós vivemos influência das religiões. Hoje nós temos como influência principal o cristianismo e o Islã, né, que é tão forte no mundo, mas a gente não pode esquecer que teve um período que a cultura da mitologia grega era predominante, a mitologia egípcia. Fora, assim, quando a gente entra na África e estuda a África, você fala, cara, muita cultura religiosa da África, assim, que você fala assim, que houve um certo abafar pela cultura eurocêntrica da Europa como centro do mundo, da neocolonização, mas você observa, assim, que são civilizações, muita história, muita, assim, não pode ser descartado, tem que ser visto com respeito, com ciência, né? E saber a era que nós vivemos também. Sim. E querendo ou não, a própria mitologia romana, ela se baseou na mitologia grega, né? Exatamente, né? Incorporou, né? Você tem os mesmos deuses... Os mesmos deuses com nomes diferentes. Os romanos foram bem inteligentes, né? Zeus se tornou Júpiter, né? Então você vê que
Ares se tornou Marte. O né? próprio dos vinhos que você falou, que você tem Do o Baco vinho, e o Dionísio. Dionísio para os gregos, Baco, né? Tanto que eles faziam as festas, os chamados bacanais, É né? daí que vem o nome. Que aí vem o nome, né? Por causa do deus Baco, né? Uhum. Que eram festas regadas a muito vinho, muita gente com tesão e muita gente louca transando com todo mundo, né? E a coisa aí é que ia. Exatamente. Isso praticamente uma festa de swing, né? Que a gente vê hoje. Então você fala assim, por quê? Porque também existia aquela questão, o sexo, hoje em dia, você vê, é a manifestação do sexo. O sexo, por exemplo, culturalmente, a gente vê muito no funk. Uhum. Como ostentação, como uma forma até de uma manifestação não amorosa, mas uma manifestação de imposição, de poder, de grana, né? Uhum. Que é uma manifestação temporal. Sim. Né? Quando você vê, por exemplo, no rock dos anos 50, Elvis and the Pelvis, né? Onde você vê a manifestação. O rock era visto como subversivo. Então. De certa forma, o rock, veja bem o que eu vou falar, hein? O rock, ele existia uma subversão como o funk é hoje. Né? Então, assim, no sentido de ser subversivo, sexual, de ser erótico. Então você vê o rock, cultura, né? e aí você vê o swing da cintura, né? E aí você fala assim, por exemplo, você vê Chuck Berry, né? Só que o cara era negro. E no mundo racista, onde você fala, cara, os negros, vistos como que assim, os negros vão pegar as mulheres brancas, e o racismo americano muito forte. Então você observa que aí aparece a figura de um homem branco, com voz negra, Elvis, né? Entrando para o exército, servindo a pátria. Então você vê que a política absorve, né? Como a gente falou no começo, né? As culturas que absorvem umas às outras, né? Absorvendo da ideia do rock para poder agora colocar para a sociedade branca. Olha, o cara é branco, ele canta, ele tem olhos claros, ele tem charme. Foi a resposta, né? Exatamente. Então assim, mas você fala, cara, e o rock, e o Chuck Berry antes, e os caras, Little Richard, os caras que assim, que, né, o precursor, o blues, que influenciou tanto o rock, que vem do sofrimento do homem que tava ali, por exemplo, até eu lembro com um amigo meu, Batera, lembro que ele me ensinou, ele falou assim, cara, o shuffle, né, pra quem não sabe, o ritmo de shuffle é um ritmo de blues, que tem essa levada. Uhum. E era um ritmo que foi criado por causa dos negros que ficavam próximo às plantações de algodão, perto das linhas de trem. E quando ouviam o barulho do trem passando, fazendo o barulho da Maria Fumaça, eles observavam aqueles que eles cantavam, oh Lord, come on Lord, e cantavam em cima daquilo e faziam os ritmos, botando o sofrimento deles, né? Então aí você observa que o rock teve essa influência e aí acaba entrando na sociedade branca americana, sendo absorvido de forma estratégica. Então a gente observa que o ser humano ele vai se moldando às culturas, a cultura vai sempre evoluindo e vai, historicamente a gente observa que vai sempre tendo essa mesclagem das coisas. Né? Não, e não precisa ir muito longe. Se a gente pegar o carnaval, todo mundo acha que é brasileiro. Carnival, né? Festa da carne, né? Pois E aí você vê as festas que tinham em Veneza, com as máscaras, com os bailes de máscara, né? Eu tive em Veneza, cara, e eu confesso a você que, assim, quando a gente é historiador, a gente viaja para os lugares e você começa a observar os lugares com outros olhos, né? Então, as pessoas ficam, nossa, aquela praça principal de Veneza, aqueles... os canais de Veneza, cara, eu ficava olhando os corredores, né? Porque eu falava, deveria rolar uma putaria, cara, nesses corredores, porque a cidade, assim, ela tem muitos corredores pequenininhos, então, e as pessoas usavam máscara porque a alta sociedade não podia ser vista no seu lado mais espontâneo, né? Então eles colocavam as máscaras e com a máscara podiam fazer o que quisesse. A máscara proteção, né? Exatamente, né? Então você fala, cara, quanta gente deve ter nascido nesses corredores nos bequinhos de Veneza, né? Venice, parla italiano, como é? Venice. Então aí você fala que, né?
essa coisa das culturas. Então você pensa, o carnaval é brasileiro? Não. Foi trazido para o Brasil, absorvido, claro, e é O carnaval modificado. brasileiro é brasileiro. Exatamente. Mas a origem não é brasileira. Exatamente. É interessante quando você vê a origem das coisas, né? Então, porque é o lance que muita gente acaba não se preocupando muito com isso, né? O carnaval é brasileiro, porque é. Não, aí vamos pesquisar um pouquinho. Muito legal, muito legal quando você descobre que existem festas e aí tem uma origem, essa origem foi modificada, né? E o ser humano, ele, ao mesmo tempo que a gente observa que existem diversas manifestações culturais, o ser humano ele é muito simples, né? Uhum. Os sentimentos os sentimentos são muito básicos, né? A alegria, o medo, né? A raiva. Então você vê assim inúmeras culturas com as suas manifestações e nomes diferentes, mas com sentimentos muito parecidos. Sim. Né? O que a gente acabou fazendo é adaptando um pouco para a nossa cultura, mas no cerne é aquilo, né? Não muda. Exatamente. Como diz, né? Nada se cria, tudo se copia. Né? Então a gente, inclusive na música, né? Quantas bandas não fazem grandes sucessos com 4 notas, né? E que aí você observa que você fala, cara, são 4 notas que mudam o mundo. Dos Beatles, a Journey, a Led Zeppelin, que você fala assim, a grandes bandas, Deep Purple, Ryan Heep, a Greta Van Fleet, né? Você fala, cara, a música é assim, então sempre uma ideia nova, copiando coisas e montando. Bebendo naquela fonte. Exatamente. Né? Então o ser humano é assim, né? Uma continuação. É algo contínuo. Tudo se retroalimentando. Exatamente. A moda Sim. é assim, a arte, acho que vai ser assim para sempre. Né? Lógico. Já que a gente falou de música, o que a gente vai chamar agora? Eu acho que a gente podia dar um tempero com Black Sabbath. Black Sabbath? Então vamos chamar o quê? Sabbath Bloody Sabbath. É nóis. É isso aí. Bom, falando de SP Clean, que é o nosso outro parceiro, ele fez o nosso tapete, como vocês veem durante a gravação do programa. Para acessar o site, spclean.com.br. Eles trabalham com, entre outros produtos, tapetes, capachos, e eles também desenvolvem produtos sob medida. Então, quem tiver interesse, está passando aqui no GC o contato das mídias sociais e o telefone, liga lá e fala assim, eu vim através nas trincheiras do rock, você vai ganhar um desconto ainda, hein? Negócio bom. Bom, guerreiros, depois de algum tempo e atendendo a pedidos, está aí o Gabriel de volta para falar a respeito dos nossos uniformes. Pedidos? Alguém pediu. Então tá bom. Começar pelo Simão aqui, ele tá com uma gandola bem interessante, é o Pad Flash da Irlanda. O Pad Flash, a princípio, não achei sobre referência que os irlandeses tiveram para copiar de algum país em específico. Então, o camuflado deles, a gente pode, no momento, dizer que ele é original deles. Exclusivo, Eu diria que lembra um pouco o San Marco italiano, pelas formas. Mas o mais importante sobre esse uniforme em si é o corte dele, que demonstra muita influência do inglês sobre a Irlanda. Ele é quase uma cópia do Soldier 95 em inglês. Ele tem os botões canadenses, a configuração de botão, sistema de rank em como posso dizer, luva aqui na frente. Esse bagulho aqui, esqueci o nome, rank sleeve. É basicamente manga de rank. Patente. Patente. Vai a patente. Patente, mas é uma mangazinha que vem aqui, assim, encaixa aqui, você fecha o botão e fica aqui. Entendi. É basicamente igual ao britânico. Não muda nada. É só o camuflado que é diferente. E onde foi produzido. E a bandeira que está no braço. E é até interessante por conta da temática. A gente está falando de Halloween, né, origens celtas, tá aí, uniforme da Irlanda, que você não vai ver em todo lugar, né? Qualidade, hein? Qualidade. Esse é mais difícil de chegar pra gente. A gente não tem tanto estoque. Ele era peça única. É small. Mal serve no sinal. Aí, ó, tá vendo só? Small. Ele também tá com um corner cap americano.
O Corner Cap, esse daí é o Woodland, né? Ele tá arrebentado de uso. E ele é entregue até hoje é nos outros camuflados. Esse é o Woodland da época do Woodland, né? 2000 começo dos 2000, esse aí já é hipstop, final dos anos 90. E o Corner Cap, ele é da Marinha, e os fuzileiros navais também recebiam. Para identificar um dos fuzileiros navais, ele tem a estampa aqui na frente, no coco. Esse aí não tem. Então ele é da Marinha. O cara que usou isso daí era da Marinha. Quando não tem estampa é da Marinha. O fuzileiro naval, ele tem uma estampa aqui, que é o globo. Que é pra destacar, né? O fuzileiro naval gosta de ser diferentão. Tudo pra eles é isso. diferente. Camuflado, arma, equipamento. E o dele o seu é outro modelo? O meu é do exército. É do exército da aeronáutica. É isso aí. Que ele não tem o formato de ponta, tipo estrela, no corpo, né? Ele é redondinho. O do Simão já tem esses pontinhos aqui, que é característico da Marinha naquela época. Parece chapéu do Mário. Só volta a entrar no túnel, né? Faz sentido. É que esse aí tá arrebentado, ele tá redondo, né? Porque geralmente os corner cap, eles são pontudos. Porque fica bem ressaltado, né? Se você tocar ali, você se corta. Eita. Caraca. Pois é. E bom, o Maurício ele tá com uma peça, já é vintage, já é colecionável. Isso aí é uma parca de 71, tá na etiqueta da. Pô, mas olha que eu, porra. Isso aí pode-se dizer que é da época do Vietnã. Então. Mas não foi pro Vietnã, porque os caras nem usavam M65 e usavam isso daí. Isso aqui acho que é meio quente pra usar lá, né? Então isso aí é pra usar na Europa, Porra, nos Estados Unidos. Pior que os caras não usavam M65 pra outra coisa. Isso aí já é informação do Dylan que serviu lá, trouxe pra gente. Os caras, pra usar o M65, eles não tinham que usar só o M65. O cara tinha que, na etiqueta, usar a calça e a luva de couro. Aí o cara ia pensar, tá frio, vou colocar o M65. Ele tinha que pensar, mano, tem que colocar a calça, tem que achar a luva. Mas os caras não usavam. Era o kit completo. Senão não podia. Que beleza, hein? Levava esporro do sargento. Aí ia ter que limpar o chão da cozinha. Bom, se só o chão da cozinha tá valendo, então eu vou ter que limpar o chão do banheiro, né? Aí é complicado. Mas então, essa parca é antiga, ela é do sistema de frio antigo. Eu não tenho muita informação sobre ela, eu não conheço mais os M65, mas a partir dos anos 90, se não me engano, eles começam a deixar M65, parca, coisas mais pesadas de lado para o sistema de camadas, né? A gente chama de ECWCS. A gente não, né? É o nome oficial. Extended Cold Weather. ECWCS. Já esqueci assim. É muita coisa. É tipo qualquer coisa assim. Eu sei que é Extended Cold Weather Combat Clothing. Clothing System. Extended Cold Weather Clothing System. São várias camadas, inclui Gore-Tex, inclui roupa de baixo, inclui roupa de combate. E aí, obviamente, que no Vietnã não precisava de tudo isso, né? Obviamente, no Vietnã, nem se não precisava, que não dava, não existia isso. Então. No Vietnã não existia nem Gore-Tex. Um bagulho de borracha que você passava calor na chuva e depois você ficava fedendo. O bagulho era de borracha, você transpirava dentro, o suor não saía, impregnava o cheiro, ficava com cheiro de sebo, cheiro de mendigo. Era da hora, mano. Era mais fácil ser detectado também, né? Pelo cheiro, né? Tipo, você tava camuflado, o cara te achava pelo cheiro. Se não me engano, os Vietcong achavam os vietnamitas do sul porque ele cheirava a Downy. Nossa. Cheirava roupa limpa. Aí os caras não limpavam nada pra não ser achado. Aí era melhor ficar sujão. Aí que tá, né? A roupa normal é uma coisa, uma roupa de borracha que você transpira e o suor não sai é outra. Aí que tá bem que você vai andando com aquela nuvenzinha amarela em volta, né? Caraca. Os mosquitos do cascão. Pois é. Mas, e essa calça sua? CP, acho que eu já falei 1 milhão de vezes dela. Bom, então é isso aí. Bom, guerreiros, essa aqui foi a nossa aulinha do Gabriel. Obrigado e tamo junto. Valeu. Valeu. Bom, guerreiros, estamos de volta, retomando a conversa do Halloween. Eu andei lendo algumas coisas, então é bom ter a visão do professor aqui. Opa! Né? Por exemplo, uma coisa que eu li a respeito que fala que a questão das fogueiras que se utilizavam era porque tinha a ver com a parte lá da agricultura, os caras usavam para queimar o joio, então isso acabou sendo incorporado também, né? Então, e aí você observa que, sim, qual o simbolismo da fogueira, né?
o fogo envolve purificação, né, cara? Expurga os pecados. Exatamente. Então você observa que, mais uma vez, a gente volta para os princípios básicos do ser humano, né? O fogo, o domínio do fogo, né? A partir do momento em que você coloca o fogo como elemento ao seu favor, para aquecimento, ou ele é descontrolado, né? E as fogueiras tomam e purificam e eliminam tudo que está ao redor, né? Quando você vê pegando fogo, você vê os incêndios que tem agora no mundo, né? Na Califórnia, quando acontece, etc. Então, é importante, assim, lembrando que o ser humano ele trabalha com simbolismos, né? E aí você observa o simbolismo do fogo presente no Halloween, como elemento de purificação, né? No Tribunal do Santo Ofício, que é a conhecida Inquisição, como elemento de purificação também, quando torturava as pessoas e queimava as pessoas nas fogueiras, nas bruxas, principalmente. Queima das bruxas. Então, então você observa que esse simbolismo, né? O ser humano, ele, mais uma vez, utiliza dos recursos naturais para poder impor o seu domínio, impor a sua forma de controle sobre as pessoas, né? E aí tem o lance das adaptações que a gente falou também, porque na Irlanda, o vegetal que era utilizado era o nabo, que era muito... Exatamente, né? Onde eles faziam as esculturas. Sim, ali, né? aí quando veio para os Estados Unidos, virou abóbora. Virou abóbora, né? É uma abóbora que aí você faz o simbolismo. Até quando fala de abóbora, eu lembro logo do desenho do Snoopy, né? Lembra do desenho do Snoopy que tinha? Lembro. Que o Charlie Brown, ele tinha que buscar a abóbora perfeita, né? Eu lembro que era muito louco. Aí o Snoopy aparecia no meio da plantação de abóboras, assim. Mas as abóboras são diferentes, né? Porque tem uma amiga minha que é professora de inglês, que ela morou nos Estados Unidos. Um tempo ela falou que as abóboras americanas, aquelas usadas, elas são diferentes, né? Elas têm um formato maior, elas têm uma... Diferente da que a gente usa aqui para abóbora para cozinhar, quando você come lá um camarão na moranga, né? Moranga. Que é aquele tipo de abóbora, é diferente. Então, assim, você vê que até as abóboras americanas, quando os caras colocam na frente das casas, fazem aquela carinha, assim, né? Mas tinha um lance que vem do nabo, que é desenhar, né? Esculpir Interessante, né? Você vê, mais uma vez, o fundamento é o mesmo, só muda para criar uma identidade diferente, né? Aí você pega e já junta o fogo, coloca dentro, vira uma lanterna. Exatamente. E a coloração também, né? Sim. Porque se você pensar ali, a cor da abóbora, né? É uma cor que favorece, que é uma cor parecida com a chama, né? E aí você tem também o lance de identificação, né? Porque basicamente lá eles trabalham com preto e com laranja. Exatamente. Que aí você pega a noite e a cor da abóbora. E aí isso tem a ver também, porque quando a gente está falando de hemisfério norte, lá é outono. Isso. É justamente são essas cores que tem, As né? cores celestiais. E aí, ó, putz, Maurício, você é demais, cara. Você é um cara que estuda as coisas para falar e inspira a gente a falar. Eu muito bem. Quando você fala, por exemplo, né, você está falando, então você observa da noite e do dia, né? Sim. A dualidade, né, cara? Então você percebe que, por exemplo, o ser humano ele se molda a essas questões de forma muito, muito interessante. O nosso corpo é dual. Nós temos 2 olhos, 2 pernas, 2 braços, né? Nossos órgãos são duais também, né? Tirando o coração, o cérebro, você observa, até o cérebro ele é dividido em duas partes, né? E você observa que os rins, pulmões, né? Então você vê o pulmão, os dois. Então você vê que a dualidade, o dia e a noite. Então, dentro dessa concepção, você observa que, por exemplo, a questão da presença da noite, que esconde, que cria mistérios, e o sol. Aí você vê outras civilizações que expressam isso, por exemplo, vou falar dos astecas, né? Uhum. Uma curiosidade interessante.
um alimento sagrado era o milho. Por quê? Porque o milho tinha a coloração amarela, a coloração do Deus Sol. Sim. Então era fonte de alimento. Então, para eles, o Deus Sol amarelo, que vinha, expressava também no milho, e que era a fonte de alimento. E que quando os espanhóis chegaram lá e deram o milho para o cavalo, aquilo foi uma ofensa para a cultura asteca, porque viram o alimento sagrado deles, né? Então você vê essas manifestações, né? Que volta aquilo que eu falei, que o ser humano, por mais cultura complexa, ele é simples, né? Ele vai para o dia e a noite, né? O dia com o sol que abastece, que dá calor, que organiza a sua plantação, e a noite que recolhe, que cria um ambiente obscuro, que os predadores estão à solta, então você se recolhe. E a gente é assim também, né? Na nossa vida. O momento que a gente se expõe e o momento que a gente se recolhe, né? Então você vê que as culturas... A cultura é uma manifestação do que o ser humano é, em sua essência. Né? Eu diria dessa forma. Assim. Então, por isso que a gente tem vários nomes para a mesma coisa. Né? Você vê no mundo vários nomes diferentes para as coisas iguais. Então eu chamo de Jeová, eu chamo de Alá, eu chamo de Deus. Né? Então aí você tem eu chamo de Zeus, eu chamo de Júpiter, as suas manifestações culturais, eu chamo de Amon-Ra, para os egípcios, mas é a mesma coisa, né, cara? O conceito em si não muda, o que muda é como você acaba denominando, né? Tem um filme incrível, cara, que é aquele filme As Aventuras de Pi. Não sei se você já assistiu esse filme, onde mostra exatamente isso. Eu convido a todos a assistirem esse filme, que mostra vários nomes diferentes para uma mesma coisa, né? Então, não vou dar spoiler do filme, que o filme é muito legal, mas vale a pena assistir. As Aventuras de Pi. Né? É um filme que mostra a vida de um garoto que ele está em alto mar e o barco da família afunda, ele perde a família e ele fica com um tigre, né? Tendo que lidar com o tigre. Sim. E na verdade esse tigre é ele, né? É muito louco esse filme, é muito bacana. Então, recomendamos As Aventuras de Pi. Aí, né? E tá tendo um movimento agora, quer dizer, não sei se é de agora, mas aqui no Brasil, o dia 31 de outubro, né, que é o Halloween, é o dia do Saci também. Isso você entende que é um jeito também de pegar esse conceito, trazer para cá com o que a gente tem dessa equivalência, vamos chamar assim? Exatamente, né? Você vê os mitos brasileiros, né, eles são pouco difundidos, né? Então você tem o Saci Pererê, que tem esse simbolismo. Você tem o lobisomem, né? Você tem a loira do banheiro, né? Que a gente até brinca, né? Sim. A loira do banheiro, que você fala assim, cara, os nossos mitos, né? Mas é aquela coisa, o brasileiro ainda ele tem um pouco de vergonha ainda eu acho, dos seus mitos, de valorizar a nossa cultura mesmo. Então coloca sempre como a cultura estadunidense em primeiro lugar, mas a gente tem mitos incríveis, né? Sim. Que quando a gente estuda na nossa literatura, que a gente observa pelos grandes autores, Monteiro Lobato, coloca ali assim, mas que completam exatamente esse quadro também, né? Das travessuras do Saci, né? Que entrava nas casas e fazia alguma travessura, tinha todo aquele lance da história né? Teve até, inclusive, acho que na Netflix lançou recentemente, né? Cidades Invisíveis. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Inclusive o videoclipe que eu gravei com a banda Pad foi no mesmo cenário que eles gravaram o episódio 6. Qual que é o episódio 6? Que é um que eles estão assim numa rua onde... sei, que eles vão atrás do Curupira. Exatamente, eles vão atrás do Curupira. E o Curupira está posicionado exatamente no lugar onde a gente gravou o videoclipe do Pad, O Estranho Mundo Novo. Onde... que tem uma parte lá que é tipo uma invasão. Isso, que eles invadiram lá. É uma escola, né? Uma escola de meninas
que tem ali na Vila Maria, que é uma escola como se fosse um bairro projetado para a indústria do começo do século XX, por volta de 1900, 1910, que eles criaram a escola feminina e aquela escola ficou demolida, então ficou em ruínas. Entendi. A Anitta, acho que gravou um videoclipe lá também. E aí tem o episódio 6, que eu assisti, que se passa exatamente nesse mesmo ambiente. Aliás, eu vou te falar que essa série ela é legal. Eu assim, pro meu gosto, eu gostaria dela ela um pouco mais... como é que eu posso dizer? Eu achei que ela foi muito light. Eu achei que deveria ser um pouco mais pesada. Mais hard. Mais né? hard. Mas, se a gente fala que... se a gente equipara com outros produtos nacionais, ela está muito bem feita. Muito bem feita. Porque você pega, por exemplo, né, falando agora de produção audiovisual nacional, basicamente o que você tem é comédia. Né? Então, qualquer e a coisa comédia diferente, clássica, né? Então, e qualquer coisa diferente disso, o pessoal... E aí você vê que no Brasil a gente tem uma tradição de comédia, né? Uhum. É o caipira, Sim. é a gostosa burra, São né? estereótipos, O né? mulherão que é gostosona, mas é burra. Sim. Você tem o gay, né? O homossexual, mas assim, afetado. Você tem essa coisa desse estereótipo, né? Uhum. Então, que vem desde o Mazzaropi, né? Daquele jeito lá do caipira, né? E tal. Então você vê assim, e essa produção foi uma produção assim, que eu acho que ficou recorde, né? Entrou no top 10, né? Sim, Top 10 do Netflix no Brasil e retratou, né? Desses mitos, trazendo os mitos para a realidade, né? Trazendo como se eles estivessem vivos no meio da gente ainda, né? Não, e até esse lance que você comentou da locação onde foi esse episódio, porque ele foi todo... pelo menos dentro da história, isso tudo acontece no Rio, né? No Rio. Inclusive, tem essa cena, ela sai do Rio e aparece nesse local, né? Que eu falei assim, cara, olha, eu estive lá, é muito legal quando você vê um lugar assim que você esteve fazendo uma produção assim artística e você observa que está sendo utilizado para outras manifestações, né? Sim. É muito legal. Mas essa série é muito legal. Quem não assistiu ainda... Recomendamos, vale muito a pena. Como é que é o nome? Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis, muito legal. E ficou assim, atores brasileiros. Gente, Brasil é muito bom, né, cara? A gente tem muita cultura, né? É muito legal a gente observar quando você vai pro Nordeste, você vai pro Amazonas, você vai pra nossa literatura que valoriza a relação com o índio, como Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel, Peri. Então você vê um contato com o índio mais assim, que existe pelo menos na literatura. Na prática, não, mas na literatura a gente sabe que houve uma mescla, assim, né? Teve um cuidado, um respeito. Que na prática não teve, né, cara? Sim. A gente sabe que houve um massacre e que os bandeirantes, né, quando você invade o território, muitas estradas são com os nomes dos bandeirantes. Sim. Fernão Dias Pais Leme. Então você observa que são estradas que homenageiam, mas caras que matavam os índios, né? Sim. Mas você vê a literatura dando este contato com o índio, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que na Marcha pro Oeste, por exemplo, os índios eram vistos como inimigos totais, né? Os índios apaches, totalmente inimigos, né? Dos cowboys. Sendo que os cowboys estão invadindo, né? Exatamente, né? Os caras estão invadindo as terras. Então você vê que nos Estados Unidos teve essa coisa, essa imagem, colocada em filmes, inclusive. Sim. Tem um filme que eu até recomendo para os meus alunos, quando a gente fala sobre esse tema, sobre a Marcha para o Oeste, que é o Regresso, que é um filme incrível também, com o Leonardo DiCaprio. Nossa, umas cenas muito loucas, assim. Mas você vê o índio como inimigo. Já no Brasil teve culturalmente, na literatura, teve essa mescla, né? E os próprios bandeirantes, já que você citou esse assunto, eles tinham alguns índios também com eles. Tinham, claro, né? Como, por exemplo, os astecas tinham a Malinche. Não sei se você sabe, no México, o termo Malinche é para traidores, né?
Malinte era uma índia que se aproximou de Fernão Cortés, que era o invasor, né, o espanhol, que depois do descobrimento de Cristóvão Colombo, entraram outros, Pizarro, Fernão Cortés, e Fernão Cortés, por exemplo, chegou arregaçando, cara. E ele fez parceria com a Malinte, que era uma indígena que teve a família que foi a escrava do Montezuma, do imperador Montezuma. E assim, ela começou a contar todas as paradas e falou assim, ó, apareça no alto da montanha no dia tal, com uma armadura blindada e toda brilhante, porque eles vão te chamar de Deus, e é o Deus Sol, eles vão te fazer referência, e aí até o termo, até hoje em dia, né, na cultura mexicana, quando você quer falar assim, seu traidor, seu Malinte, né, é usado por nome dela, da Malinte, que era uma indígena que entregou todos os esquemas dos astecas para poder dizer, ó, é assim que você tem que fazer para dominar a tribo tal, a inimiga do outro, junta com eles e vai para cima. Aliás, tem uma história que eu escuto, que eu não sei se é verdade ou não, já que você falou do Cortés, que quando ele chegou, ele mandou queimar os navios. Que assim, ó, não tem volta. Cara, é o seguinte, ele entrou porque teve uma revolta. Alguns dos soldados e marinheiros que estavam lá, eles ficaram apavorados e queriam voltar. Então esse episódio, eu já ouvi falar sobre essa parte histórica, e ele falou, não tem volta. Porque a ordem, inclusive, do Império, do Reino Espanhol, era para que ele voltasse. Então ele falou, não, ele desrespeitou as ordens avançando para dentro do território. Né? E porque ele tinha uma tropa pequena, mas ele avançou e fez uma destruição total ali, né? Sim. Então, de fato, assim, para não ter, como diz, cara, ninguém vai voltar. Ou vai para frente, é igual peixe. Se for, vai para frente. Né? Ponto sem volta. Exatamente. Já arranjei um parceiro para dar aula de história. Hein? Precisando, estamos aí, hein? Bacana. E, bom, voltando então ao lance do Halloween, que na verdade é o nosso tema principal, você acha que com o passar do tempo o brasileiro vai acabar incorporando um pouco mais o Halloween, seja via folclore, seja talvez entendendo um pouco mais esse outro lado, porque quando a gente fala de morte, é um assunto complicado, né? Pelo menos para a gente aqui. A nossa cultura, né? Então, você entende que isso com o tempo pode ser que mude? Não vou dizer que vai chegar como é para os mexicanos, que tem todo esse... o Dia dos Muertos, né? Que, aliás, também é outro filme interessante. Tem desenhos até, né? Então, desenho que é muito legal. Eu acho fantástico os desenhos, assim, que retratam, assim, parece que desenho para adulto, né? Mas acaba sendo mesmo, né? Eu até tenho assistido, falando em desenho, assim, eu tenho assistido um desenho que é muito legal, que chama O Irmão do Jor-El. Não sei se você já viu, né? A Mariana assiste. Cara, então, porque assim, como eu ando no meio de aluno, isso me mantém jovem também, né, cara? Então a gente fala assim, a gente tem que saber o que tá rolando, né? Sim, né? Então quando a gente fala assim, o Irmão do Jor-El, né? Aí tem mas é muito legal que tem a vovó Juju, que ela é tão fofinha, que ela fala assim, come o abacate, filho? Abacate é bom, come abacate. E ela é tão boazinha, né, cara? E é um desenho brasileiro, né? Sim, sim. E aí que tem uma produção incrível, cara. Você vê que a gente faz coisa muito boa, né? A gente faz coisa muito legal, assim. Então, assim, os desenhos são incríveis. Mas, em se tratando da cultura brasileira, eu acho assim... cara, é que a gente não pode ser arrogante a ponto de dizer o paulistano, o paulista, né? Porque lá no Nordeste a cultura é forte. Sim. Então você vê lá, por exemplo, aquela festa de Reis, por exemplo, é muito... Eu lembro que minha mãe falava que, né, no interior de São Paulo, que ela era pequenininha, ela ficava apavorada quando vinha, né, aquela festa de Reis, quando tal, que os caras com máscara, tudo. Então, assim, a gente não pode se limitar ao universo Netflix, né? Então, assim, se entrou no Netflix, é porque tá legal. Assim, a cultura, ela existe
cabe a todos nós viajar muito, Sim. valorizar, porque quando você vai pro Amazonas, você tem uma abordagem de vida, uma cultura local, uma coisa assim com o boto cor-de-rosa, todo aquele, né, você fala assim, cara, que é vivo lá e muito forte. Então, dizer assim, a cultura brasileira está aí, né? Como restaurantes maravilhosos que você fala assim, eu vou ali e tal, mas não pode desmerecer achando que quando São Paulo aceitar, quando o Netflix absorver, é sinal que tá legal. Não, vai ser forte porque é a nossa história, né? E outra, essas são as vantagens ou desvantagens, dependendo do ponto de vista, de você ter um país de dimensões continentais. Exatamente, né? Que é raro, né? Sim. Para quem não sabe, por exemplo, quem é o nosso colonizador? Portugal. Sim. Cara, se você atravessar São Paulo, é Portugal. Você atravessa Portugal em 6 horas. Sei lá, se você pegar um carro, você consegue atravessar como se fosse o estado de São Paulo. Então você vê que aí quando você fala de um país que tem dimensões continentais, que você fala como se fosse um continente, é muita cultura, cara. Sim. Tanto que quando eu lembro assim de experiências que eu tive com o Dr. Sim, quando a gente tocava em Fortaleza, meu irmão, era tipo o Rock in Rio no nível nota 1000, porque a galera de Fortaleza, por exemplo, era uma galera de Recife. Quando você ia para os lugares assim, eu já toquei no Amapá, no Acre, fazendo show no Acre, no Maranhão, lugares assim que você fala assim, cara, a galera do rock, assim, espalhada pelo Brasil inteiro, você percebe que o quanto esse Brasil é grande e o quanto é legal a gente viajar aos lugares. Né? E cada público reage de um jeito diferente. Caraca, era muito louco, cara. Fortaleza eu trago no coração porque, assim, a galera amava, sabe? Aquela coisa assim que você fala assim, como se a gente fosse deuses do rock ali. Entendi. Você percebia, assim, a adrenalina, assim, tipo assim, sabe aquela coisa assim, que diz assim, cara, é minha noite do rock. Vamos curtir. E a gente tá junto. Então, assim, foram experiências que eu tive e que foram incríveis. Então, mais uma vez a gente fala, né? Quando você tem uma banda aqui em São Paulo e que você pensa, vou tocar onde? No Café Piu Piu, no Stones, nos bares de rock and roll aqui de São Paulo, cara, quando você vai pro interior é outra vibe. Quando você vai pro interior do Brasil é outra vibe que você fala como a gente tem conteúdo. Sim. Como a gente tem repertório. É realmente emocionante. Convido vocês assim, a mergulharem nisso, porque só vivendo aquilo para você sacar realmente que você fala assim, cara, tem roqueiro bom que curte o rock and roll de verdade em todo lugar do Brasil. Então fica a dica aí, vamos viajar mais, conhecer o país que a gente nem conhece, né? Exatamente. Legal. Bom, então agora, para fechar o tema Halloween, eu vou chamar a música. Confio em você. Então vamos lá. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. É nóis. Curta aí. Fala pessoal, nas trincheiras do rock, aqui é o Nog, vocalista do Pad e do Soundtrackers. Tô aqui para convidar vocês para 2 coisas. A primeira, para vocês conferirem o novo single do Pad, que é o Sigo em Frente, que já tá no YouTube, nos streamers como Spotify e Deezer, que vocês vão curtir. É um belo som pós-pandemia. E também falando em pós-pandemia, o segundo recado é o show do Soundtrackers de retomada lá no Bourbon Street, agora dia 6 de novembro. Dá uma sacada nas mídias sociais do Pad, que é @oficialpad do Soundtrackers, que é @Soundtrackers ou The Soundtrackers, para vocês saberem como vocês podem tanto ouvir o single quanto participar do show de retomada. Beleza? Um prazer estar aqui de novo e mais uma vez continuem seguindo e assistindo nas trincheiras do rock. Sucesso para todo mundo. Salve, salve, galera do rock and roll, guerreiros do rock.
Quem está falando aqui é o Silvio Passos. Eu vou falar rapidinho a agenda que eu tenho agora nesse feriadão, né, que vai até o dia 2 de novembro. Já agora no sábado, dia 30, estaremos eu e Aurélio Pedro da Cachorro Urubu numa parceria inédita, Aurélio e Passos, fazendo o lançamento do livro do nosso brother Alanderson Hudson, Os Contos do Sábio Chinês, na Shopping Beer and Food, cozinha alemã, no centro de Guarulhos. Vai rolar esse show com autorais e coisas do Raul, e uma grande festa que é o lançamento do livro do Alan. As informações todas, acho que vocês vão pegar todas aqui embaixo desse vídeo. No dia 31 tem o aniversário do nosso brother Zupa, e eu estarei com Aguinaldo Araújo e Passos, fazendo uma noite com Raul e outros rocks no famoso QG Raul Seixisco da Rua Augusta, o Bar do Cacá, Bar do Raul, Rua Augusta 514, a partir das 18 horas. Na segunda-feira, dia 1º de novembro, véspera de feriado, estaremos Araújo e Passos, mais um convidado especial, Ayrton Ramos, vindo direto do Rio, numa noite toda dedicada a Raul Seixas. A partir das 20 horas, o porão da cerveja, ele fica ali perto do Marechal Deodoro, no metrô Marechal Deodoro, é no subsolo do supermercado. O endereço de lá é Rua General Olímpio da Silveira, 39, subsolo. E no dia 2, finados, né? Os Imortais, foi de propósito fazer os Imortais no dia de finados, um tributo a Renato Russo, a Cazuza e a Raul Seixas, no famoso Internacional Carioca Clube, ali em Pinheiros. É isso aí, long live rock and roll, aguardo todos vocês nesses eventos. Fui! Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para te convidar para o lançamento do longa-metragem Skull, a Máscara de Anhangá. Um artefato místico é trazido da Amazônia para a metrópole. Porém aqui, ela encarna uma entidade com sede de vingança e deixa um rastro de sangue pela cidade. O filme vai estrear dia 28 de outubro nas plataformas digitais e na madrugada do dia 29 para 30 vai ser no Canal Brasil. Então se você quer ver um filme de terror brasileiro e bem sanguinário, veja Skull, a Máscara de Anhangá. Se for de fato um artefato arqueológico. Você disse que eles chamaram isso de quê? Anhangá. Anhangá. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a polícia, em especial a investigadora Beatriz Dias, por seus incansáveis serviços prestados a fim de garantir que criminosos não escapem impunemente ao cometerem atrocidades contra a nossa população. Ajoelhe-se, demônio, perante a ira de Deus. As pessoas vão morrer, tá? Vai aceitar a nossa proposta ou não vai? Bom, Simão, chegamos no ápice do programa. Uau! Que é o rajado de perguntas. Lá vai, Tá hein? preparado? Vamos pra cima, né? Sempre. O espartano tem que ir pra cima sempre. Olha, Espartano, então roda a vinheta. Eu não vivo sem? Sem ser feliz. Isso. O que te tira do sério? Covardia. É, né? Tem alguma superstição? Cara, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Então também não tem nenhum amuleto. Masbarra. Masbarra? O que é Um masbarra? terço árabe. Por isso que eu pergunto, tá vendo? É um grande amuleto. Legal. Uma viagem inesquecível. Paris, França. Uma pergunta. O Rio Sena tem o mesmo cheiro do Rio Tietê? Cara, é maravilhoso. Não tem o cheiro. Não? As pessoas ficam na beira, tomando vinho, comendo castanhas, se abraçando, andando de bicicleta. Foi uma das imagens mais incríveis que eu vi na minha vida, que é ali no Rio Sena, o fundo, a Catedral de Notre Dame. Incrível, maravilhoso, maravilhoso. Legal. Pretendo voltar, porque eu vi o Paris durante o dia. À noite eu estava tão cansado que ia com a minha mãe, com a minha irmã, a gente ia pro hotel dormir, porque
é incrível, assim. Pretendo ver a Cidade de Luz ainda. Bom, o passeio que eu quero fazer quando eu for pra lá é nas catacumbas. Eu fui. Foi? E é? Incrível, incrível. As catacumbas de Paris, poucos turistas vão. E eu fui, e eu estive lá. E ó, a dica, dá um look aqui, ó. Tá vendo aqui? Vários códigos maçônicos espalhados pelas catacumbas. Olha muito aí. legal. Então, ó, pega a visão. Aí. Me fala um medo. A solidão. 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 Um sonho. Um sonho. Família. Família. Um arrependimento. Um arrependimento. Não aprender com as coisas. Esse é um arrependimento. E que eu sempre estou atento a aprender sempre, com tudo. Tudo que dá certo, tudo que dá de errado. Tudo que dá certo, tudo que dá errado. O aprender, quando você não aprende, aí tem um arrependimento. Mas quando você aprende, sempre vale a pena. Entendi. Uma alegria. A música. Show, música, palco. Um sucesso. Cara, ter saúde. Ter saúde é um sucesso. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje, saúde mental. Essa daí é importante. Saúde espiritual também, né? Sim, porque é muito importante. Um ídolo. John Lord. John Lord. John Lord. Deep Purple, pra quem não... Deep Purple. Meu mestre, eu tenho 3 mestres, né? John Lord, do Deep Purple, Rick Wakeman, do Yes, e Kate Emerson, do Emerson, Lake and Palmer. 2 já se foram. Um ainda tá vivo, que é o Rick Wakeman. É isso aí. Só cala meia boca, né? Cara, são as minhas referências. Toda vez que eu tô em palco, eu tento imitar eles. Né? Tá Esse é o meu segredo. Um momento marcante na sua carreira. Show com o Dr. Sim na Sala São Paulo, onde eu pude apontar na hora do meu solo pro meu pai. E eu apontei para ele, e esse momento foi um momento marcante que eu guardo. E no momento que a gente foi entrar com o Dr. Sim na Sala São Paulo, sold out, lotado, e eu lembro que eu falei para os caras assim, cara, é como se isso fosse o Coliseu lotado, e nós somos os guerreiros que a gente vai entrar em palco. E quando a gente abriu as portas, a gente entrou, aquela visão de 360 graus, eu tive a sensação assim, que se eu morresse ali, naquele momento, e um dia, numa outra vida, sei lá se existe, mas assim, fizesse uma... Sabe quando você vai ver das vidas passadas? Ali eu suspeitaria que eu era um astro do rock. Lotado, com a galera gritando. Aquele momento na Sala São Paulo, no lugar mais incrível de shows assim no Brasil, foi um momento incrível. É isso aí. E na sua vida? Na minha vida, eu acho que o momento atual. Porque a sabedoria envolve não materializar e guardar um único momento, mas lembrar que o presente é o grande momento. Então, se eu disser para você hoje qual o melhor momento, é agora, aqui, ó, com o Maurício aqui, participando aqui com vocês nesse momento. Para mim, é o melhor momento da minha vida. Legal. Um disco que marcou sua vida? Ah, cara. Putz, é um disco incrível. Eu vou pro Deep Purple. Aquele disco Machine Head. Machine Head, pela história de como foi gravado, nos corredores de um hotel abandonado, pela estrutura, pela forma de dizer assim, que eles gravaram ali, Machine Head, do Deep Purple, para mim é um disco inesquecível. É isso aí. Um erro que você cometeria de novo? Pegar o meu diploma de técnico eletrônico, que eu me formei, e falar assim, ó, não vou atuar nessa área, e vou entrar para música de cabeça. Esse erro eu cometeria
inúmeras vezes. Tá Assim. certo. Um bom almoço de negócio ou um jantar romântico? Dada a sua resposta que você está acompanhado. Eu vou te dizer um jantar romântico. Um jantar romântico, porque o jantar romântico é algo que mexe com a gente. Né? Você é romântico. Eu acho que eu sou um cara romântico. É isso aí. Tá certo. Um defeito. Um defeito, eu acho que a explosão da ira quando vem a besta fera, ela é necessária, muitas vezes, foi necessária para minha sobrevivência, inúmeras vezes, mas eu vejo que a ira é um defeito, que a gente tem que sempre saber se controlar. Mas acontece de você sair do controle total? Não mais, assim, mas eu tive momentos da minha vida em que eu tive que me defender e que a minha defesa acabou sendo... Liberar o lado negro. Exatamente, the darkness, né? O lado negro da força. Então eu vejo que... E é desnecessário, né? Então hoje eu tenho mais de 40 anos e, como diz o ditado, a partir dos 40 a gente começa a ter essa verdadeira sabedoria. Então eu vejo que a ira, ela não faz parte mais, não pode fazer parte mais do meu mundo, que é o mundo de um homem que busca a sabedoria. Então a ira não faz parte mais. Tá certo. Qual foi a sua lágrima mais doída? A minha lágrima mais doída foi a dor de me ver, olha só, numa situação de fragilidade, quando eu vi o Rodriguinho, quando eu vi o Rodrigo pequenininho. E a fragilidade do Rodriguinho, que só queria ser protegido. E mesmo sendo adulto, quando eu fui projetado a me ver como criança, eu chorei. E doeu muito. Doeu profundamente. E aí eu percebi que todos nós temos a nossa criança ainda dentro de nós. E que a gente tem que saber lidar com ela. Mas quando eu vi pela primeira vez que eu consegui enxergar o Rodriguinho lá, e eu me vi numa desproteção, eu chorei. E doeu muito, assim. Foi a lágrima de dor. Entendi. Foi muito profundo. Legal. Se a vida me ensinou uma lição, essa lição foi não liberar a besta fera. Que devemos buscar a sabedoria sempre, em todos os âmbitos. Salomão, a sabedoria, tudo passa. Tudo passa. E dos reinos maiores, tudo passa. E como diz uma frase que eu vi recentemente, nada é mais belo do que um homem simples, com uma mulher simples, com um filho simples, numa família simples. Essa é a maior beleza que o ser humano pode ter. Legal. Quando estou em casa, gosto de... Eu gosto de cozinhar. Quando eu estou em casa, eu adoro cozinhar. Descobri o meu hobby nessa pandemia, que é a gastronomia. Aí, Masterchef. Caraca, como eu me divirto. Eu adoro, tô fã daquele cara lá do Masterchef, como diz, que tem o cão velho. Como é que é o nome dele? Sim. Caramba, eu acompanho ele no Facebook. É o... Como é o nome? Ele tem um restaurante cão velho, o cara que é todo tatuado que tem lá no Masterchef. Fogaça. Cara, valeu, produção. Eu quero imitar o Fogaça algumas vezes, né? Que eu vejo que ele é rock and roll, cara, também. Ele tem uma banda, o Oitão? Exatamente, então. Aí, assim, puta, eu acho demais, assim. Eu vejo as dicas que ele dá, ele fala assim, pega assim e tal, não sei o que e tal. Eu falo, cara, quando eu tô em casa é cozinhar, é maravilhoso. Aí, tá vendo? Ó o aprendiz aí, Fogaça. Aliás, queremos você aqui, tá? Grande fera, Fogaça incrível. Viver é melhor que sonhar? Muito. Viver é realidade. Sonhar
pode ser expectativa, e a gente tem que ter perspectiva. A expectativa ela tem que ser trocada por perspectiva. E a perspectiva ela se torna realidade quando você se torna um cara que é guerreiro, que vai atrás, um verdadeiro espartano. Então, viver é muito melhor que sonhar. Legal. Felicidade é? A felicidade é você ter paz, a verdadeira paz. Quando você atinge a paz interior e você tem pessoas ao seu lado que te dão paz, essa é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. Legal. Meu doce vício. Piano. Meu doce vício é piano. Piano, música, som, melodias. Esse é meu doce vício. Qual é a sua maior vaidade? Meus olhos. Seus olhos? Meus olhos. São azuis. Eles nunca vão perder cabelo. Por mais que eu perca os meus cílios, os meus olhos serão sempre azuis. Espero que eles sempre sejam bonitos e me fazem ficar feliz. Por quê? Porque o olho ele é o órgão mais próximo ao cérebro. E ele é a expressão do que a gente verdadeiramente sente. Da alma. Exatamente. Então, a minha vaidade são os olhos. É isso aí. Se você tivesse só 24 horas de vida, o que você faria? Como? Se você tivesse só 24 horas de vida, últimas 24 horas. Eu agradeceria. Agradeceria a todas as pessoas que me fizeram bem e todas as pessoas que dificultaram a minha vida de alguma forma. Porque todas as dificuldades que eles colocaram, eu tentei aprender. Então, eu acho que eu agradeceria. Eu faria gratidão e tentaria terminar os últimos minutos com muita tranquilidade. Legal. Simão por Simão, como é que você se define? Cara, garra, luta, verdade, sinceridade, mas sem sincericídio, e arte. Por mais sabedoria, arte, virtude, busca, respeito, sabores, prazeres, sensações. Eu acho que eu vejo que a minha vida ela é a busca por essências, né? Para que eu possa sentir as verdades e afastar os defeitos, né? Buscar as virtudes na sua essência e cavar masmorras aos vícios, né? Esse seria a minha definição. A minha humilde definição, né? E ao mesmo tempo somente mais um ser humano aqui, vivendo, existindo, tentando emocionar as pessoas, tentando encontrar gente com a mesma sintonia e vivendo. É isso aí. Vivendo cada dia. Simão Filósofo. Manda uma mensagem final pro pessoal que te segue, pessoal que está assistindo a gente. Cara, a minha mensagem final é para que você viva as coisas intensamente, com sabedoria, com alegria, sempre fazendo o bem, né? Não sendo covarde, não sendo mesquinho, não sendo triste para as coisas. E eu vejo que a minha mensagem final seria o seguinte: tente na sua vida terminar tudo sorrindo e rindo. Porque quando você termina tudo rindo ou sorrindo, é sinal que tudo deu certo. Se você terminar alguma coisa sério, sisudo, reflita, algo está errado. Porque o bom da vida é terminar sempre como você faz o seu primeiro encontro com o seu grande amor.
nunca vai ser triste. Vai ser sempre sorrindo. Do mesmo jeito que a gente tá aqui, curtindo, rindo pra caramba, diversos momentos. É assim. Todo final de história, tente rir. Nem que for por uma piada besta, mas você tem que rir. É isso aí. É isso aí. Bom, queria agradecer sua presença aqui de novo. Mauricião, obrigado, junto. cara. Muito e é feliz. isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente procura sempre trazer um pessoal que possa agregar, né, coisas. E acho que você fez isso muito bem. Fico muito honrado pelo presente de estar aqui. É a oportunidade que você me deu de a gente falar, conversar, trocar ideia de forma tão natural, sem personagem, sem qualquer coisa. Isso é verdade. E eu digo, esse programa é verdade. Não existe combinado. Isso é pura integridade e essência. Parabéns, cara. Legal, obrigado. É isso aí. Bom, então é isso. Chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem tem mais. E é isso. Nas Trincheiras do Rock. Nas Trincheiras do Rock. Valeu. As Trincheiras do Rock.